maluco, é? Ou você é idiota? Olá, amantes da música brasileira. Mamãe Falei e Renato Russo. Entenda a diferença. Depois daquela vinheta maravilhosa que vai chegar pra vocês. Agora. Sempre lembrando a vocês para deixar aquele like, ajuda a gente pra caramba, se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho para as notificações. Lembrando a vocês que o Musicalia tá ficando naquele limbo do YouTube e que faz com que a gente sempre perca audiência, faz com que a gente nunca tenha vocês assistindo. A menos que a gente faça algum tema polêmico, chatérrimo, e que vão reclamar: ai, o Musicalia tá polêmico. Tá bom? Mas isso é muito importante você deixar o like e o comentário também. Se você tem algum comentário sobre o tema de hoje, que é um tema bastante estranho, eu imagino que muitos de vocês clicaram aqui pensando: meu, que raios vai acontecer? Que raios vai ser falado aqui? Então já deixa o comentário aí do que vocês pensam acerca do que vai ser dito aqui, tá bom? Eu dei uma engasgado aqui. Lá dele. Mas tá tudo certo. Tá tudo certo comigo, tá bom? E assim, galera, o vídeo de hoje, ele é uma série de roteiros que eu tenho já há um bom tempo e que eu ia fazer uma espécie de podcast de uma pessoa só, sabe? Como era antigamente, muitos podcasts são assim ainda. Mas esses roteiros, acabou que eu percebi que não ia conseguir fazer, né, um material em áudio, um novo formato, não tinha tempo pra tudo isso, mal tenho tempo pro Musicalia que vocês assistem aqui. Então eu decidi pegar todos esses roteiros e fazer no Musicalia mesmo. Por isso eu quero a devolutiva de vocês, se vocês estão achando interessante, porque são temas muito mais abertos, é um tipo de roteiro com um outro fluxo de pensamento, e vamos ver se funciona aqui pro canal Musicalia, que a gente tá querendo trazer vários conteúdos pra vocês e conteúdos diferentes, tá bom? Galera, o vídeo de hoje, ele fica mais ou menos na esteira aquele vídeo do Chico Buarque. Lembra aquele vídeo onde eu falei sobre o privilégio do Chico Buarque, como ele usufruiu desse privilégio, que o Chico Buarque não seria Chico Buarque se não nascesse onde nasceu, se não tivesse toda a estrutura que teve? Muita gente, né? Não muita gente, mas algumas pessoas ainda entenderam aquilo como uma crítica. Como se eu dissesse: o Chico Buarque não tem mérito nenhum. Embora no vídeo deixe claro que o Chico Buarque, ele também tem a parte dele nessa história. É claro que aquilo que ele conseguiu, toda aquela cultura, tudo aquilo que ele absorveu, se ele fosse pobre ele não teria. Então logo ele não teria a técnica que ele tem. Então uma coisa é ligada à outra, né? Não é uma crítica ao Chico Buarque, é uma análise de como um artista se cria. E esse vídeo aqui, digamos que é uma continuação daquele. Então, para que vocês achem mais interessante, eu vou deixar até no card aqui que vocês vejam o vídeo do Chico Buarque, né? O vídeo do Chico Buarque seria bom se não fosse rico, né? Então esse vídeo aqui é muito interessante para que vocês entendam para onde tá indo esse Mamãe Falei, né? Quando eu conheci o tal do Mamãe Falei, eu confesso pra vocês que eu não conhecia direito. Ele era um youtuber na época e agora ele é um deputado. Quer dizer, não é mais, foi caçado, né? Que pena. Nunca vi nada parecido assim em termos de mina bonita. Assim, a fila das refugiadas, irmão. Mas enfim, se tornou um deputado. E olha que estranho, ele tinha uma agenda política quando ele tava falando as besteiras que ele tava falando quando eu encontrei ele. E eu encontrei ele num vídeo sobre Racionais, né? Que ele tava muito bravo porque Racionais era matéria do vestibular daquele ano. Você teve uma polêmica, né, cara? Com o Mano Brown, mano. Tive, cara. Eu assumo. É leve, eu assumo minha culpa, falei besteira. E assim, feria a existência do Mamãe Falei, né? Mamãe Falei, olha o nome que ele escolhe, né? Também é simbólico, né? Mamãe Falei. Feria a existência dele o fato de as universidades estarem ensinando Racionais. Por que fere a existência desse cara, as universidades ensinarem Racionais? Por quê? Porque não é a poesia elevada. Inclusive, ele pedia que fosse a poesia do Carlos Drummond de Andrade, do Luiz Vaz de Camões, né? E assim, a poesia do Camões diz o quê na nossa realidade? Diz o que pra gente? A poesia dos Racionais diz algo pra gente, mas é algo da periferia. E esse algo da periferia atrapalha a vida do Mamãe Falei. Ele ficou bravo, ele esbravejou e ele quis fazer um vídeo mostrando pra gente o quanto aquelas músicas eram nocivas. E assim, outro vídeo que eu vou deixar pra vocês, porque eu não vou me aprofundar nesse assunto, porque eu já fiz um vídeo inteiro sobre isso, né? Racionais no vestibular da Unicamp, se eu não me engano, né? Racionais no vestibular da Unicamp e o tal do Mamãe Falei, né? Que ficou nervoso com aquilo. E na época eu chamo ele de Joãozinho lá, eu lembro que o nome dele é Arthur Duval, mas eu chamo ele de Joãozinho no período.
Como que você chegou nisso, meu amigo? Então, o Joãozinho, você não passaria no vestibular. Muita gente achou que era deboche, mas tinha sim um pouco de deboche, mas eu não lembrava o nome dele. E até acho Mamãe Falei bem sugestivo, né? Bem o filhinho que veio do berço e tal. E é mais ou menos isso que eu quero chegar. Fere a existência de um cara como esse, porque esse cara é o tipo do playboy, não é? O playboy, ele vai ser atacado pelas músicas do Racionais. Ele vai ficar nervoso com a música dos Racionais, porque a música dos Racionais dá uma ridicularizada nele, no mundo perfeito dele. Ele é um cara que, assim como Chico Buarque, lógico, guardadas devidas proporções, também nasceu com berço. Nossa, mas eu trabalho desde cedo. Nas empresas do pai. Também nasceu de berço, também nasceu com privilégios, também tá no mesmo barco de não ser um pobre favelado. É um rico, branco, hétero, ele faz a checklist, né, completa, né? Ou seja, por isso que essas canções acabam de uma certa forma deixando esse personagem nosso chateado, né? E pior ainda, essas canções não só deixam essa pessoa chateada, deixam a pessoa puta da vida. Ele fala no vídeo, nossa, ficava puto quando o pessoal dava um disco dos Racionais de presente pro outro, ficava nervoso, putíssimo e tal. Por que ele ficava puto com isso? Por que ele ficava nervoso com isso? Isso não fazia sentido, além do essa música não representa o meu universo. Essa música fere a minha existência. Essa música não pode estar na escola. E aí, nesse não pode estar na escola, não pode estar também em vestibulares, não pode estar também na grade de ensino, não pode estar também sendo difundida pela nossa educação. Ou seja, o que vem da periferia, segundo a cabeça dessa pessoa, não pode ser difundido nas universidades, não pode ser levado adiante de uma forma acadêmica, não pode ser colocado como forma de educação. Por quê? Porque é música de bandido, segundo o tal do Mamãe Falei. E ele faz aquelas análises de uma inteligência que, assim, é de chorar. Né? Quando ele fala que tomar geral é assaltar, sendo que uma criança de periferia sabe que tomar geral é tomar o enquadro da polícia. Ou seja, o preconceito dele é grande, ele não sabe do que a música tá falando, analisaria mal, não passaria no vestibular. Além dele não aceitar, ele não entende a letra, ele não entenderia a letra, ele não passaria no vestibular com relação a isso. E aí a gente vem alguns questionamentos. Se você nasce com berço, se você nasce com família, se você nasce de uma maneira que você não tem muitas dificuldades na vida, você também tem muita dificuldade em ter ligação com quem, ou até empatia com quem não tem essas oportunidades. Você não entende aquele universo. Você não entende o universo que a música dos Racionais está trazendo. Você não entende, você não sabe o que está sendo falado ali. Você não sabe. E uma vez que você não sabe, você se fecha dessa forma. Parece que a poesia do Camões, ela é colocada na escola porque ela é aquela coisa soberana, que tem que ser ensinada de qualquer jeito e que não tem representatividade nenhuma pra gente. Fazem com que a escola seja algo distante. Fazem com que a arte seja algo impalpável. Eu lembro, né? Até a gente mesmo, na própria periferia, e eu já contei essa história algumas vezes, quando surge a música dos Racionais, pra gente é muito esquisito, porque a gente fala, cara, uma música que tá falando da gente, uma música que fala de nós, uma música que fala do que acontece ao nosso redor, sabe? Não é mais a Asa Branca indo embora do sertão, não é mais a Garota de Ipanema, não é mais aquela coisa distante. Então, essa realidade que querem que a arte seja distante, né? Ela ficou próxima da gente e fica próxima da gente. Só que entendam, para uma pessoa como o tal do Mamãe Falei, para uma pessoa como ele, que nasceu de berço, uma pessoa que não passou por dificuldades e não passa por dificuldades, para essa pessoa, você falar da periferia, você difundir a palavra da periferia, é você ferir a existência dele. E ele tenta, de uma certa forma, dizer que não, mas olha, não é contra o rap. E aí ele fala do Gabriel Pensador, porque eu tenho o disco do Gabriel, eu gostava do disco do Gabriel Pensador. Um disco que basicamente dizia as mesmas coisas, só que com alguns detalhes. Primeiro, o Gabriel Pensador é branco. Olha que detalhe engraçado. O disco dos Racionais toca nos mesmos temas que o disco do Gabriel Pensador toca, mas o Gabriel Pensador é branco. É o que o Mamãe Falei fala. Olha, eu gosto do Gabriel Pensador, eu acho que é uma ideia legal. Os Racionais, que fala da mesma coisa, mas são pretos de favela, ele já acha que não. Ele já acha que aquilo não é digno de escola. Será que ele ficaria tão exaltado se fosse o disco do Gabriel Pensador, que fosse pro vestibular? Eu acredito que não. E qual é a diferenciação aí? Primeiro, a estética, né? O Gabriel Pensador escreve de um jeito, o Racionais escreve de outro, mais duro, mais frio, mais cru, mais pé no chão. E o Gabriel Pensador é um filho de professor. O Gabriel Pensador é o cara que faz rap, claro, mas ele é um cara que não passou necessidade, né? Então ele vai ter uma outra abordagem
abordagem que é até parecida com a do Chico, é uma abordagem sobre a periferia, mas que não é a abordagem da periferia falando para a periferia, né? Ou da periferia falando para fora da periferia. É a abordagem de alguém de fora da periferia falando sobre a periferia, entendeu? Aí pra o Mamãe Falei, isso é aceito. A voz da periferia, eles ficam nervosos, e acaba com eles. E aí você percebe que com relação ao Chico Buarque naquele vídeo, fere a existência do Chico Buarque. Será que o Chico Buarque ficou puto que os Racionais foi tema de vestibular? Ou será que o Chico Buarque aplaudiria, ficaria feliz, né? Vou deixar essa resposta pra vocês. E aí a gente passa pra Renato Manfredini Júnior. Renato Russo. Sim, vocês conhecem Legião Urbana, vocês gostam, vocês aplaudem quando eu faço aqui vídeos sobre Legião Urbana, vocês gostam das letras. E é outro privilegiado, né? Um cara que nasceu de berço, filho de diplomata, naquela época de Brasília, passou a infância nos Estados Unidos, né? Então, assim, até os 11 anos ele passa nos Estados Unidos, ou seja, com 11 anos é alguém que já fala 2 línguas, que tem ali também acesso a muita cultura do pai, né? Tem um acervo com todos os pintores, tem um acervo com muita literatura, é alguém que conhece as bandas que o pobre não poderia conhecer, porque na época era no disco importado, era uma coisa muito mais elitista. Então o Renato Russo também é um privilegiado, também é uma pessoa que não passou por dificuldades e que engendrou para o mundo da arte. Na categoria do rock, não é a categoria de Chico Buarque, mas digamos assim, o que o Mamãe Falei e o Renato Russo têm em comum é que eles são de berço. São de berço também. E aí, falando sobre Racionais, é até engraçado, né? Porque se você tem esse vídeo no YouTube aí, tem um pessoal que aborda o Renato Russo no hotel lá, consegue encontrar ele. Ele tá, né, a paisana lá, e vão pedir autógrafo pra ele. E fica falando pra ele, aí o Renato Russo fala, o que vocês gostam, né? Falando com o pessoal, dando autógrafo, perguntando, pessoal, que bandas que vocês gostam e tal. E já naquela época, tá, gente? Alguém falou pra ele, Racionais. E aí o Renato Russo falou, Racionais é joia. Foi a única coisa que eu vi Renato Russo falar sobre Racionais. E tem no YouTube isso, tá, gente? Vocês podem procurar que tem. Aí eu pedi pro editor até botar aqui. Racionais é joia. Racionais é joia. Ele fala ali que gosta das Racionais de uma certa forma, que aplaude aquele tipo de arte. Já tem uma diferençazinha, porque eu acho que o Mamãe Falei jamais aplaudiu esse tipo de arte. Mas eu queria trazer uma letra do Renato Russo, né? Uma letra da Legião Urbana, porque naquele vídeo do Chico Buarque eu lembro que eu falei sobre uma letra do Chico Buarque chamada O Meu Guri. E O Meu Guri eu já analisei aqui, né? Uma música que eu analisei, também vou deixar no card pra vocês, se vocês quiserem, pra vocês entenderem ali todo o contexto da parada, como que o Chico Buarque ele incorpora dentro da sua poética a voz da periferia, né? Através de uma mãe que não sabe que seu filho tá sendo um jovem infrator. E numa música chamada Mais do Mesmo, né? Não é uma música muito conhecida, não é uma música tão conhecida da Legião Urbana, mas assim, os fãs, que são muitos, vão lembrar e vão entender do que eu tô falando. Então veja bem, nessa canção, o eu lírico da canção é um menino negro de periferia. Então, Renato Russo se dá uma licença poética de colocar a sua canção, ele sendo um branco de classe média alta, ele fazer uma canção falando de um jovem negro de periferia e que o eu lírico principal é um jovem negro de periferia, além de uma ousadia, é esse trabalho de empatia que também o Chico Buarque faz. Então, olha só, na letra ele fala: ei, menino branco, o que você faz aqui subindo o morro pra tentar se divertir, mas já disse que não tem e você ainda quer mais, porque você não me deixa em paz? Perceba aí a crítica, né? Primeiro ele fala: ei, menino branco, tem um menino branco, aqui o menino branco, é lógico que o Renato Russo faz de uma maneira inteligente, primeiro que só por ele falar ei, menino branco, você sabe que é um menino de periferia e pobre, né? Porque o outro tá subindo o morro, né? Tá indo até o menino negro pra comprar drogas, né? Então veja bem, ele fala sobre essa prática que sempre existiu de um cara de classe média alta, né? Enfim, ter que subir o morro pra pegar ali a droga também é usuário do mesmo jeito que o favelado é. Mas quem tá mais à mercê de ser preso é claro que é o pobre favelado e tudo. O que você faz aqui subindo o morro pra tentar se divertir, né? O lance de se divertir é esse lance da droga. Mas já disse que não tem, ou seja, não tem, já subiu mais de uma vez e aquele menino não tem a substância pra entregar pra aquele rapaz de classe média. E você ainda quer mais, ou seja, é alguém que volta, né? Alguém que reitera esse pedido. E aí fala: por que você não me deixa em paz? E nesse por que você não me deixa em paz, não tem só a situação, digamos, microesférica. A situação que é o menino subindo o morro e ele, me deixa em paz, você tá pedindo de novo, né? Eu não tenho, já falei pra você que eu não tenho, ponto, acabou e tal. Não, o porquê você não me deixa em paz ganha ares macrosféricos, né? O porquê você não me deixa em paz ao longo da história. Por que você, menino branco, de classe média alta, não deixa eu, menino negro, de periferia, em
paz. Você percebe que tem essa pergunta na microesfera, mas tem a pergunta também na macroesfera. Aí ele continua aqui. Esses 20 anos, nenhum foi feito pra mim. E agora você quer que eu fique assim igual a você? É mesmo? Como vou crescer se nada cresce por aqui? Agora, olha a comissão de toco que começa a aparecer, né? Como a gente fala lá, a oreada que começa a acontecer. Ele começa a tomar uma bronca. Ele fala, ó, desses 20 anos nenhum foi feito, nada foi feito pra mim. Como você quer que eu fique assim igual a você? Como você quer que eu cresça? Porque se eu ficar subindo pra um morro qualquer e ficar todo dia pedindo drogas, me reiterando, eu vou ser conhecido como o vagabundo, que não cresce porque é daquele jeito, que não cresce porque não adianta nada. Ou seja, desses 20 anos, nenhum foi feito pra mim. E não tem como ficar igual a você, menino branco. E agora você quer que eu fique assim igual a você? Como vou crescer se nada cresce por aqui? Então não é questão individual, é uma questão coletiva da periferia, né? Como é que eu vou crescer se eu não cresço porque nada cresce por aqui? Não tem investimento, a gente não tem saída, a gente tem como vender coisa pra vocês e ficar com seu pouco dinheiro e esperar você voltar a subir o morro desesperado de novo pra mais uma vez fornecer e ficar nesse ciclo vicioso. Nada muda, nada cresce. Então, assim, ele fala, como que eu vou me desenvolver como você, né? Se eu não tenho esse tipo de respaldo, se eu não tenho esse tipo de suporte. Então é isso que ele fala nesse trecho aqui. Olha como vai escalando o discurso aqui da música. Quem vai tomar conta dos doentes? E quando tem chacina de adolescentes? Como é que você se sente? Vamos lá, tem muita ideia pra gente falar aqui. Quem vai tomar conta dos doentes, né? É claro que você pensa doente, você fala, pô, então quem vai tomar conta dos enfermos, pessoas que estão mal de saúde e tal. Só que doente aqui, ele tá tratando como algo amplo também. É mais uma vez macroesfera. É mais uma vez, quem vai tomar conta, digamos, desse mal social? Os doentes são as pessoas que não conseguem crescer. São as pessoas que não têm esse crescimento. E aí quando ele fala, quando tem chacina de adolescente, como é que você se sente? Por que ele fala isso, né? Porque ele tenta mostrar pra esse cara, né, de classe média alta e tal, ele tenta mostrar pra essa pessoa que, mano, será que você tem empatia por aqui? Né? E é muito engraçado que é como se ele estivesse falando com a mamãe falei, né? Será que você tem empatia? Como você se sente? Se você pegar a fila da melhor balada do Brasil, na melhor época do ano, não chega aos pés da fila dos refugiados aqui. E essas cidades mais pobres, elas são as melhores. Quando tem chacina de adolescentes, como é que você fica? Você se indigna? Ou você fala, pô, a polícia fez o trabalho dela? Você se indigna mesmo? Como você ficou com relação à Candelária? Como você ficou com relação a uma série de acontecimentos quando criança é baleada em periferia? Você fica triste? Você fica revoltado? Você se abala de alguma forma, né? Olha como a letra, ela vai, na verdade, dando algumas alfinetadas, né? E assim, o Renato Russo, fiz um pequeno panorama aqui. Ele é alguém ele é esse branquinho de classe média que tá tomando esse esporro. Ele é essa pessoa. É como se ele falasse pra ele, como é que eu me sinto quando acontecem essas coisas? Eu consigo ter simpatia? Ou, mamãe falei, conseguiria ter simpatia? Ele conseguiria ficar triste por esses acontecimentos? Quando tem esse tipo de chacina, eles ficam a favor da polícia ou eles ficam revoltados com as pessoas que morreram? Ou, por ser pessoas de periferia, já são taxadas como bandidos, né? É uma limpeza social mesmo. Então, tem tudo isso aqui embutido. E aí, olha como ele segue, né? A Legião Urbana, né? Renato Russo tem essa mania de como se fosse um fluxo de pensamento, sabe? A coisa vai quase que mudando de assunto, mas não muda. Então ele fala, em vez de luz, tem tiroteio no fim do túnel. Sempre mais do mesmo, não era isso que você queria ouvir? Olha que pesado, né? Sempre mais do mesmo, não era isso que você queria ouvir? Você não gosta da espetacularização da morte do Favela? Você não gosta de tudo isso? Você não assiste da Atena? Isso não é espetáculo pra você? Você não assiste uma porrada de Jornal da Tarde que é mostrando as perseguições, que é mostrando mais uma chacina, que é mostrando mais uma periferia sendo desmontada, sendo arrebentada, sendo incendiada? Você não gosta de tudo isso? É um espetáculo. Em vez de luz, tem tiroteio no fim do túnel. Oh, mas não era isso que você queria ouvir? Não é isso que você quer ver? Não é isso que você quer assistir? Nossa, é muito engraçado, porque pensando na canção você pensa, nossa, esse menino branco deve ter se arrependido de subir esse morro, viu? Porque veio e tomou várias na cara, né? Aí ele continua aqui, ó. Olha como é irônico essa parte, ó. Bondade sua me explicar com tanta determinação exatamente o que eu sinto, como penso, como sou. Eu realmente não sabia que eu pensava assim.
e agora você quer um retrato do país, mas queimaram o filme. Olha! Se você não me ama... Eita, nós! Aqui tem muita coisa também. E aqui é pra essa elite intelectualizada, né? Ou classe média intelectualizada, que ele fala: ah, bondade sua me explicar com tanta determinação exatamente o que eu sinto, como penso, como sou, né? Quer dizer, é o menino de periferia falando: nossa, muito obrigado, você estudou aí nas faculdades pra me explicar o que eu sinto, né? Quer dizer, eu não fui perguntado, você fez uma pesquisa, você é um doutor, você fala: olha, a periferia, ela sente isso, isso e isso. Então, olha a alfinetada na intelectualização da parada, né? O quanto o intelectual não dá voz, né? Ele evita de dar voz à periferia para que ele rebusque numa linguagem, faça o seu trabalho chegar nos outros, explicando como que a periferia não tem voz, através da sua voz intelectualizada, né? E aí, ele fala: e agora você quer um retrato do país, mas queimaram o filme, né? E aí que a crítica é mais direta, né? Não tem retrato do país se o filme tá queimado, né? E se o filme tá queimado, esse intelectual vai esconder com as suas palavras, com suas terminologias, né? Vai esconder essa realidade, ou de uma certa forma nem esconder, mas tentar amenizar no seu discurso, né? A partir dessa camuflagem, tá bom? Olha, é como se mudasse o cenário. Enquanto isso, na enfermaria, todos os doentes estão cantando sucessos populares. Tem tanto significado nessa frase que é muito difícil, né? Então ele fala: enquanto isso, na enfermaria, e aí você lembra que lá no começo ele fala: quem vai tomar conta dos doentes? E quando ele fala enfermaria, é essa tentativa social de se recuperar, né? Não é o doente pelo doente, não é o doente literal, né? É o doente que não consegue ser visto pela sociedade, né? Enquanto isso, na enfermaria, todos os doentes estão cantando sucessos populares. Não estão replicando aquele discurso intelectualizado, não estão replicando o que estão querendo explicar para eles, estão querendo dizer como eles se sentem. Não, eles estão cantando sucessos populares, eles estão reproduzindo coisas que dialogam com eles. Ou seja, enquanto tem uma alienação incrível em volta da periferia, querendo explicar ela, a periferia está cantando sucessos populares, né? Hoje em dia a periferia está cantando o funk, a periferia está cantando o brega, o forró, né? Muito tocado nos bares da periferia, né? Aquele bregão. Enfim, é isso. Enquanto vocês se alienam, enquanto vocês querem achar um retrato do país, os doentes, né, aqui como é escrito, os doentes sociais estão cantando sucessos populares. E ele termina com: todos os índios foram mortos. Todos os índios foram mortos. Por que ele termina falando isso? Porque, digamos que na nossa primeira civilização fora dessa realidade europeia são os índios, e eles foram mortos. Ou seja, esse tipo de pensamento branco, superior, ariano, BBB, bababá, esse tipo de pensamento é um pensamento bastante repreensivo, sabe? É bastante impositivo e consegue sempre tentar ver a situação do outro através da sua ótica e não da voz. E todos os índios foram mortos nessa. Tinha que ser catequizado, tinha que entender a religião europeia, ou eram cristãos ou eram mortos. A sua cultura não tem vez aqui. Por que ele tá falando todos os índios foram mortos? Porque é isso, os doentes sociais, a periferia que está sendo desassistida, está na verdade sendo assistida de uma maneira artificial, tentando explicarem o que é aquela periferia, explicar o que é tudo aquilo, BBB, bababá, mas não tem voz de verdade para dar. Esse tipo de análise que essa canção tá fazendo, e ela se chama Mais do Mesmo, música da Legião Urbana, do terceiro disco chamado Que País é Este? É um tipo de canção que dialoga com os racionais. É o tipo de canção que tá falando sobre aquele problema. Ele fala sobre o menino branco, a hipocrisia do menino branco que vai lá praticar as mesmas práticas, mas quando é o menino preto fazendo, tem um tipo de conotação, quando é o branco fazendo, tem outro tipo de conotação. Ele entrega esse tipo de hipocrisia, ele entrega o quanto nada é feito por essa periferia, e ele entrega o quanto que intelectuais brancos de classe média alta tentam teorizar tudo aquilo, tentam dizer como é que é tudo aquilo, sem na verdade pedir explicação nenhuma para a própria periferia. Bondade sua me explicar como eu sinto, como eu penso e como sou. Muito obrigado por me explicar tudo isso. Eu realmente não sabia que eu pensava assim. Nossa, muito obrigado pela sua ajuda. Quer dizer, olha o nível de entendimento do Renato Russo. O que eu tô querendo dizer com tudo isso? São privilegiados, né? O Renato Russo e o tal do Mamãe Falei
são dois privilegiados. A diferença é que o Mamãe Falei pega uma obra pronta, ele não precisa fazer, não saiu da cabeça dele, ele pega uma obra pronta, não consegue interpretar porque não consegue ter diálogo com a periferia, não consegue entender aquela realidade, enquanto outro descreve. Cria da própria cabeça, descreve uma realidade que está na periferia, e não só a realidade que está nessa periferia, como também critica as análises sociais, tentando explicar a periferia sem dar voz à própria periferia. Ou seja, o Chico Buarque ele não é genial só porque é rico, ele é genial também porque é rico, mas quando ele entende a periferia, ele dialoga e faz o seu trabalho com todas as ferramentas que tem, é um mérito dele. Assim como o Renato Russo aqui, essa análise, esse entendimento de periferia só nos mostra uma coisa. Chico Buarque, Renato Russo, são duas pessoas que não passaram necessidade nenhuma. Sim, ricos, pessoas que tiveram tranquilidade na vida e que desenvolveram obras que sim, dialogam com a periferia, que mostram um retrato da periferia. E o que mostra é que meritocracia, nesse caso, pode existir um pouquinho, mas assim, é um grande mérito você ser um idiota, apesar de tudo isso. E assim, você não precisa ser um idiota, você não precisa ser um idiota rico. Tem gente que prefere. Mas Renato Russo e Chico Buarque mostraram que dá pra você ter diálogos, entender um cenário e fazer arte com esse cenário. O tal do Mamãe Falei nunca vai conseguir, nunca vai entender. Esqueçam. Tem gente que só nasceu para ter dinheiro. O que falta é massa cinzenta. Logo, Chico Buarque e Renato Russo têm a massa cinzenta e sabe o que fazer com isso. O diálogo com a periferia pode ser um mérito para eles. A meritocracia que alguns, como Mamãe Falei, defende, essa absolutamente não existe. Parece que é só eu quero ter um direito de ser idiota. E ele tá exercendo esse direito. Uns 4 ou 5 moleques da minha sala pediram esse álbum do Racionais e eu achei uma bosta. Eu fiquei puto que eles pediram isso. Eu falei, meu, como é que pode esses moleques gostar desse lixo de música aqui? E você deve ser livre pra fazer a sua arte, seja ela uma música, um filme. Eu, por exemplo, sou um grande entusiasta do filme Cidade de Deus, né? Que a gente pode dizer que trata ali do mesmo tema, que é a vida na periferia, a vida na favela. Tem palavrão, tem toda aquela linguagem de bandido, de fora da lei, etc. O marginal, pra quem não entendeu, é assaltar. Dia da Consciência Negra começa com as imagens do espancamento que levou à morte de João Alberto Silveira Freitas, um homem negro de 40 anos em Porto Alegre. O Brasil 2 cenas que lembraram o assassinato de George Floyd nos Estados Unidos. João Alberto Silveira de Freitas, de 40 anos, foi espancado até a morte por seguranças de uma loja do Carrefour de Porto Alegre. 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente. É isso aí, amigos. Eu quero muito que vocês deixem a sua opinião sobre esse vídeo, né? Sobre esse diálogo com a periferia e também muito mais sobre esses roteiros, que são uma análise um pouco mais profunda de alguns casos de canções e que a gente vai trazendo para vocês ao longo do ano. Tá bom? É isso aí, né? Deixa o like, ajuda a gente pra caramba, se inscreve no canal. Eu acho que eu não pedi um membros, né? Também, se você quiser, pode ser membro aqui do canal também, ajuda a gente pra caramba. Tá ok? É isso mesmo? Tá bom? Obrigado a todos vocês e até a próxima.